Julho é o mês em que se celebra o Dia de Proteção às Florestas. E aqui em Porto Seguro, um trabalho duradouro vem mostrando que a preservação ambiental é sim bem possível. Hoje, você vai conhecer a ONG MDPS, que atua no reflorestamento e na mobilização de comunidades em prol da defesa da natureza. O MDPS, Movimento de Defesa, Preservação e Sustentabilidade, atua aqui na região há mais de 40 anos. Esse ano vamos fazer 41 anos de atuação em novembro. E a gente atua mais na conservação e restauração da área de Mata Atlântica. Chegamos, quando iniciou o movimento, a ONG aqui na região, a gente notou que a Mata Atlântica estava desaparecendo, sumindo. Então alguma coisa tinha que ser feita no sentido de restaurar essa Mata Atlântica. E aí um grupo de pessoas criou o movimento de defesa, e depois fomos incluindo mais técnicos que chegavam na região. Então é composto de biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, que estão aqui nessa região e se juntaram para conservar e restaurar a Mata Atlântica. Na prática, o MDPS concentra esforços em ações concretas para restaurar o equilíbrio ambiental da região. Os resultados já começam a aparecer em diferentes pontos do extremo sul da Bahia. Bom, o MDPS nos últimos 5 anos, ele tem atuado mais intensamente com restauração florestal. Então a gente tem atualmente em execução projetos em parceria com a Conservação Internacional e com FASB. Um se chama Porto das Águas, que tem uma atuação mais focada aqui em Porto Seguro, na bacia hidrográfica do Rio dos Mangues. Então é uma visão mais de recuperação mesmo dessa bacia, pensando em abastecimento hídrico. E sempre pensando no coletivo, na mobilização das comunidades, na educação ambiental, também pensando na conservação e na recuperação de áreas. E aí, aproveitando essa deixa que você falou dos projetos, você conseguiria elencar para a gente os principais resultados, os resultados mais expressivos que a ONG teve nos últimos anos em relação a isso de reflorestamento, de preservação? Se você puder elencar para a gente. Nós tivemos muitos hectares restaurados, agora eu não vou me lembrar exatamente os números, foi o Danilo, imagino que ele tenha falado, e principalmente essa relação com a comunidade, aproximação com várias comunidades rurais, aldeias indígenas. Então, eu acho que essa aproximação com a comunidade também é um resultado muito importante. Depende muito da área de atuação. Então, a gente tem um processo de mapeamento de áreas-alvo. Então, por exemplo, na bacia do Rio dos Mangues, a gente identificou quais que eram as associações rurais que tinham ali, qual que era o processo de ocupação do território. Nas aldeias indígenas, a gente identifica se tem uma área que a gente acha importante conservar. Então, escolhemos as áreas em que a gente vai atuar baseado muito nisso, em conexão de fragmentos florestais, em áreas-alvo mesmo para conservação e para recuperação, e as comunidades que estão próximas a esses fragmentos. As florestas nativas do extremo sul da Bahia desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ambiental local e nacional. Além de abrigar uma rica biodiversidade, elas são essenciais para a conservação dos recursos hídricos e para o combate às mudanças climáticas. Essa floresta aqui do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia, ela é uma Mata Atlântica diferenciada. É uma Mata Atlântica que tem espécies tanto normais da Mata Atlântica como também espécies amazônicas. O que faz dessa floresta uma floresta com maior diversidade do planeta. Então não existe outra floresta com tanta diversidade igual a essa. Porque no passado ela teve contato com a floresta amazônica. E nos livros antigos a gente chama Ileia Baiana. Ileia Baiana justamente pela similaridade que ela tem com a floresta amazônica. Então é uma floresta que tem realmente uma biodiversidade imensa. A preservação das florestas depende não só das organizações e autoridades, mas também do envolvimento da população. Entender como cada cidadão pode contribuir é fundamental para fortalecer a proteção ambiental na região.
Não precisa estar necessariamente tendo uma ONG, mas caso queira se voluntariar para trabalhar em ajudar num plantio do MDPS, a gente está super aberto, tem lá nosso Instagram, vocês conseguem entrar em contato. A gente sempre aceita voluntários, a gente faz vários plantios com voluntários, né? Muita gente procura, né? Querendo meter a mão na massa, plantar mudas, isso é super legal. Mas muito além disso, né? Existem toda aquela série de coisas que a gente sabe que o dia a dia é importante, né? A nossa preservação das nossas florestas, das nossas águas, dos nossos rios. E o principal, o mais importante que a gente tem hoje em dia é fazer que o cidadão busque estar informado sobre quais são as principais questões legislativas, a questão que está acontecendo no seu município, e mude a sua mentalidade para quando ele vê o verde, para quando ele vê a floresta, ele vê aquilo como um ativo, como algo que acrescenta na sua vida, e não às vezes como um problema, como uma sujeira, como algo que é ruim, e sim algo que a gente queira cada vez mais preservar, a gente queira cada vez mais estar em contato com o verde, né? Então a gente precisa de cobrar os nossos representantes públicos, né? Nossa cidade precisa ser mais arborizada, a gente precisa de trazer mais esse componente, a gente precisa de buscar saber mais de onde vem a água que a gente bebe, como que ela está sendo protegida, porque isso tudo faz parte, né, desse esforço de conservação das florestas. As florestas não são só as folhas dos animais, elas estão envolvidas com tudo, com a água que a gente bebe, com a terra que a gente vive, de onde vem a agricultura, de onde vem a fertilidade da terra, as florestas estão envolvidas com isso tudo. Então, quando a gente procura se informar e procura saber quais ações estão, né, buscando a conservação dessa floresta, a gente pode apoiá-las ou não apoiá-las, né, ou poder se posicionar enquanto cidadãos, principalmente perante o poder público, que eu acho que eu vejo que isso hoje é uma questão muito importante para a gente como cidadãos estarmos fazendo.